Muito bem, ontem falamos na lição número 5 sobre adoração no meio do sofrimento. Hoje, a lição de quarta-feira fala sobre a esperança no meio do sofrimento. Quem não tem esperança sente-se esmagado pelas circunstâncias, não consegue assim ver um fundo assim maravilhoso, não consegue ver a luz no fim do túnel, não consegue ver assim, sinais de sobrevivência. Por isso é importante a esperança. A esperança é aquela situação onde aquele homem caiu dentro de um poço e a noite caiu e ele não tinha como sair. Ficou olhando para cima até que uma estrela apareceu. E ele disse, e agora? O que eu vou fazer? Ficar aqui sentado, vou morrer de fome e de sede. O poço só tinha lama. E ele pensou, olhando para cima, eu preciso chegar lá em cima. E de olho naquela estrela, ele foi cavando pequenas covas, pequenos buraquinhos no lado, e foi colocando os pés e foi subindo, até que 6 horas depois ele conseguiu chegar na boca do poço. Foi aquela estrela que lhe deu esperança. Então, quando estamos no meio de um sofrimento, ou no fundo do poço, precisamos ter esperança, e a estrela da mão de Deus deve ser sempre vista por todos nós como o alento que pode nos levantar. Não podemos ficar caídos de forma alguma. Por isso, quando Deus mandou os seus servos para, assim, algumas missões, quando Deus mostrou aos seus servos algumas situações, alguns se desanimaram, ficaram sem esperança. Foi o caso de Jonas, quando foi enviado a Nínive. Ele imaginou o sofrimento que ele iria passar na mão dos assírios, e Jonas resolveu fugir, porque o lugar era cheio de violência. E ele então, sem esperança na atuação divina, ele fugiu. Mas Deus foi atrás de Jonas e o encontrou e colocou no coração dele a confiança e o seu poder. E assim Jonas voltou para Nínive e pregou como nunca havia pregado na sua vida, motivado pela esperança. O rei Ezequias, ao se ver sofrendo, manteve acesa a esperança, mesmo o profeta Isaías declarando a sua morte. Isaías disse, naqueles dias, diz o texto bíblico do 2 Reis, capítulo 20, verso 1, naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O texto bíblico mostra que o rei Ezequias voltou o rosto para a parede, e num resto de esperança, ele clamou ao Senhor. E o texto ainda diz que Isaías não havia saído ainda do portão do palácio, quando veio a palavra do Senhor dizendo, volta, e diz para Ezequias que eu ouvi a sua oração. Isaías deve ter, assim, parado no meio do pátio, e diz, como é, Senhor? Volta e diz para Ezequias que eu voltarei ainda a ele mais 15 anos. Que bênção para o rei Ezequias, né? Ezequias viu ali a mão do Senhor, viu como a esperança é valiosa no meio de uma provação, no meio de uma aflição. Sua esperança foi renovada, pois seu crisol chegou ao fim quando ele clamou ao Senhor, e Deus deu ainda a ele mais 15 anos de vida. Outro grande gigante do Evangelho, o apóstolo Paulo, suportou muitas aflições, suportou muitas tribulações, chegou a confessar que diante de tanto sofrimento, a iminência da morte era certa. Só a confiança em Deus e na ressurreição é que manteve assim, acesa a esperança tanto dele como dos outros apóstolos, porque ele tinha foco na intervenção divina. Em suas palavras, e no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 e 9, o apóstolo Paulo declarou o seguinte, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois nós fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida perdemos a esperança. Mas já em nós tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Diante das aflições, o apóstolo Paulo cresceu na fé e na gratidão a Deus. A esperança focada na ressurreição. Ele diz, ainda que nós morramos, nós temos a esperança da ressurreição. Pergunta número 5, da parte de quarta-feira. Como as aflições e sofrimento podem ser um motivo para estendermos a outros a esperança da salvação? Há pessoas que superam aflições e provações e precisam ajudar outras que não sabem como superar. E a pergunta é justamente essa. Como as aflições e sofrimento podem nos dar motivo para estendermos a outras pessoas a mão da consolação?
2 Coríntios 1, verso 3 e 4, o apóstolo Paulo escreveu: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, como a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Grandes versículos. Grande expressão do apóstolo Paulo. Deus da misericórdia, Deus da consolação. Ele nos consola e nos dá a missão de consolarmos, confortarmos aqueles que estão vivendo tribulação. Então, para a pergunta como as aflições e sofrimento podem ser um motivo para estendermos a outros a mão da consolação, resposta: Deus, como um Pai amoroso, nos ajuda em nossas tribulações e nos consola para que ajudemos aqueles que passam por tribulações e não conhecem o amor divino como fonte de consolo. Ou estão ainda na incredulidade, não estão confiando no Senhor. Nossa missão é mostrarmos que Deus é o Deus de toda a consolação. Você encontra isso na igreja. Encontra pessoas assim, pessoas que por causa de uma tribulação perdem a fé, vão embora, nunca mais retornam, passam por um agravamento da sua vida com algum familiar, oram a Deus, suplicam, pedem para a igreja, não há solução, a pessoa abandona. Então, para esses, o apóstolo Paulo está dizendo, nós temos que mostrar que Deus é o Deus de toda a consolação. Deus deseja alcançar muitos através de nós. Deseja ministrar conforto aos sofredores por nosso intermédio. Por isso, Ele muitas vezes permite que passemos por algum crisol para que na superação nós possamos ajudar outras pessoas que não têm tanta firmeza na fé. Ajudar os fraquinhos na fé. Há pessoas muito fracas na fé. Há pessoas que têm um histórico de sofrimento na vida, aceita Jesus, vem para a igreja, imagina que ali está a solução para a sua vida, a sua felicidade, e o diabo começa a tribular essa pessoa para retirá-la do reino de Deus. É aí que nós temos que entrar para que possamos ajudar essas pessoas. E o irmão da nossa igreja, que foi viajar para a Bahia com o esposo, com o irmão dela, que era pastor do ENA, era professor do Centro Educacional Nordestino ENA. E esse pastor era um poliglota, falava 7 a 8 línguas. E ela foi viajar, o esposo, o irmão dela e mais 2 filhas. E quando chegaram perto da Bahia, o esposo acabou adormecendo e perdeu o controle da direção e voaram numa ribanceira, num abismo. O carro capotou muitas vezes. O marido morreu na hora. O irmão bateu a cabeça, depois ficou com amnésia. Ela ficou toda machucada junto com as filhas. E ela nos contou que era um paredão tão alto que ela não sabe como subiu. Ela disse, irmão, foi um milagre, porque na madrugada eu clamei a Deus e quando eu vi, eu estava lá em cima, no asfalto. E ela disse, pedi socorro, mas os caminhões não passavam, eu estava praticamente nua, ali da batida, com o corpo todo roxo, sangrando. E eu fiz sinal para um caminhão, o caminhoneiro parou, o amigo dele iluminou com um farolete e perguntou, o que está acontecendo, senhora? Eu contei, tive um acidente. E ele mandou o amigo dele tirar uma arma, foi lá na beira do precipício, iluminou e gritou para o motorista, é verdade, tem um carro capotado. E assim eles chamaram a polícia rodoviária e eles então foram salvos. Mas quando voltaram para São Paulo, ela perguntou para o pastor, por que eu estou passando por tudo isso, pastor? O pastor disse, irmã, Deus sabe todas as coisas, Deus não é culpado do acidente, mas Deus vai fortalecer a irmã e a irmã vai ser uma bênção na vida de outras pessoas. Realmente se tornou uma bênção. Alguns anos depois, ela visitava pessoas que estavam desiludidas na fé e contava a sua experiência, a pessoa ficava de boca aberta. Como é que é? A senhora passou por tudo isso e a senhora crê em Deus ainda? Ela disse, sim, eu creio. Deus me salvou. Deus salvou minha família. Perdi meu esposo, mas ele vai ressuscitar no último dia e eu creio nisso. E o seu irmão? Meu irmão recuperou a memória e voltou a ser professor. Por isso, ela dava muitos sinais de que Deus estava em sua vida. Uma pessoa que consolava outras pessoas porque foi consolada por Deus. Eu estava um dia numa casa de uma irmã e uma senhora a mãe daquela nossa irmã reclamando, minha filha está no hospital, cadê Deus que não age? Esse Deus que vocês oram, ele não faz nada. E essa irmã estava do lado e disse, querida, calma, Deus vai operar no momento certo. Que calma o quê? Quem é a senhora para me falar de calma? A senhora já passou pelo que eu estou passando? Ela disse, querida, se eu já passei pelo que a senhora está passando, e contou, desculpe, a história dela. Aquela mulher disse, o quê? A senhora passou por tudo isso e a senhora ainda crê em Deus? Sim, eu ainda creio em Deus. Porque Deus me confortou e está confortando a senhora agora. A mulher começou a chorar e disse, meu Deus, me perdoa. Bateu na boca algumas vezes e disse, eu estou falando bobagem.
A senhora passou por tudo isso e confia em Deus. Eu estou passando por nada comparado com o que a senhora passou. Se tornou uma irmã maravilhosa, valorosa na fé, porque foi comportada por alguém que havia superado uma aflição. Então, você que está passando por alguma aflição, confie em Deus. O Senhor vai confortar você para que você seja um instrumento de consolação para outras vidas. O livro Conselhos sobre Saúde, página 502, Ellen White escreveu o seguinte: a indiferença para com os infortúnios humanos deve ceder lugar ao vivo interesse pelo sofrimento dos outros. Eis uma oportunidade para proclamar o Evangelho, para exaltar Jesus e para colocar esperança e consolação em todas as pessoas que pudermos. Se estáis olhando para Jesus e dele tirando conhecimento, força e graça, podeis e deveis comunicar a outras pessoas a sua consolação, porque o Consolador estará convosco. Louvado seja Deus. Amém. Por isso, nosso grande mestre, disse uma pessoa, um pensador cristão, nosso grande mestre escreve muitas lições no quadro negro da aflição da nossa vida. Que verdade, hein? No quadro negro das aflições da nossa vida, o grande mestre escreve muitas lições preciosas. Vamos aproveitá-las. O sábio Salomão diz que o sábio é aquele que guarda o conhecimento, o tolo é aquele que despreza. Aprenda com o sofrimento e ajude outras pessoas que não sabem aprender. Deus abençoe a todos. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Obrigado porque o Senhor nos ajuda, nos conforta, dá a sua mão poderosa para nós e nos levanta do pó. E o Senhor coloca um cântico de alegria em nosso coração. Obrigado por isso. Abençoe aquele que está sofrendo nesse momento, de tua bênção e conforto e esperança, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, beijo no coração e força, foco e fé. Deus abençoe você.